Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Isaías capítulo 32. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 8. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez, e só pensa no mal. Ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Sem dúvida, o livro do profeta Isaías é dos mais extraordinários de todo o Antigo Testamento. São 66 capítulos. Uma profecia que conseguiu abarcar um longo processo histórico na vida do povo. Um período longo foi contemplado pelas visões de Isaías. As profecias de Isaías podem ser divididas em 3 partes. Daquelas que diziam respeito à vida presente do povo, seu pecado, seu afastamento de Deus, a maneira como o povo vinha se desviando dos caminhos do Senhor. A denúncia de Isaías é muito dura e algumas vezes com linguagem até difícil de ser digerida. Leia-se, por exemplo, o capítulo 1 do livro de Isaías, que é extremamente denso, duro e até desagradável. Deus chega a perguntar para o povo quem é que pediu para o povo comparecer na sua presença. Deus chega a dizer para o povo que a adoração do povo lhe causava ânsia. É um texto muito difícil, muito duro, que revela um momento histórico de muito pecado, de muita maldade na vida de Israel. Segunda parte da profecia de Isaías diz respeito a uma esperança próxima. Um momento em que o reino seria restaurado a Israel. Um momento em que Israel voltaria a ser um povo especial, diferente. Uma nação usada por Deus, uma nação poderosa nas mãos de Deus. Durante todo esse trecho de profecia, a ideia de um Israel renovado estava vinculada ao surgimento de um rei específico, de um rei que reinasse com autoridade divina, de um rei que fosse rei à luz da soberania do Senhor, um rei ungido pelo Senhor, escolhido pelo Senhor. O dia que Israel tiver um rei maravilhoso, ele terá também um futuro maravilhoso. O dia que Israel tiver um rei prostrado diante de Deus, submisso aos planos de Deus, ungido pelo Espírito de Deus, então Israel também terá uma atuação maravilhosa neste mundo. E na terceira parte da sua profecia, Isaías fala do desfecho da história, de quando o Senhor voltará, quando Yahvé, o Deus de Israel, invadirá a história humana e estabelecerá o seu próprio reino, não mais através de um povo, mas através de si mesmo, da sua própria visita na humanidade, estabelecendo o fim de todos os tempos e colocando um reino de paz e justiça sem fim. Se nós fôssemos enquadrar esse texto que nós lemos em um desses trechos de profecia de Isaías, sem dúvida nenhuma seria no segundo. Embora o texto fale de um rei que reinará com justiça, o texto também fala de insensatos que estarão presentes, de maldosos que estarão presentes, de pessoas com planos que não são planos de Deus, mas que estarão presentes. O texto que nós lemos não fala do desfecho da história, mas desse tempo em que Israel poderia voltar a ser uma nação de verdade, com um rei justo e maravilhoso, com príncipes governando com retidão, cada pessoa cumprindo o seu papel. E nós sabemos que na história toda de Israel, esse rei não apareceu e esse período não aconteceu. Até que em Nazaré apareceu um homem chamado Jesus. E ele estabeleceu um reino diferente de todos os outros. Não era um reino humano.
Ele não estava baseado em relações de poder. Não era um reino de imposição, mas o reino do amor. Um reino de liberdade. Um reino de boas novas, de evangelho. Em que os enfermos eram curados. Em que os cativos eram livres. Um reino em que a paz era uma paz de dentro para fora e não de fora para dentro. A igreja olha para Isaías 32 e diz: esse rei chegou. Esse rei veio. Esse rei já impôs o seu reino. Ele ainda não está 100% consumado, porque o louco ainda está presente, porque o insensato ainda está presente, porque aquele que arquiteta planos ruins ainda está presente. Mas esse povo que segue esse rei é um povo diferente. É um povo que vive a vida do seu rei, que faz diferença em nome dele e que tem um compromisso de vida com ele. Perceba, Isaías não está falando aqui do desfecho da história, quando não haverá mais maldade, nem tristeza, nem dores, porque aqui ainda há maldade, ainda há gente prejudicando o pobre, ainda há gente negando a justiça, ainda há gente arquitetando coisas ruins. Mas o rei já reina, aleluia. O rei já reina, e ele tem um povo que anda com ele, e esse povo é um povo dos sonhos de Deus. Porque Isaías 32 é uma visão de Isaías, a respeito de uma época em que um rei reinaria e ele teria um povo ao seu comando. E Isaías estava vendo um povo com que Deus estava sonhando. Deus estava revelando para Isaías como seria um povo com o qual ele mesmo sonha. E a pergunta que nós precisamos fazer para esse texto é: como é esse povo com que Deus sonha? Se Isaías teve uma visão do sonho de Deus, e no sonho de Deus um rei reina e um povo está com ele, e o rei é Jesus e o povo somos nós, a pergunta que nós temos que fazer é: como é esse povo com que Deus está sonhando? Quais são as características desse povo com que Deus está sonhando? E é sobre isso que nós vamos falar. Como é esse povo com quem Deus sonha? Primeiro, o povo com quem Deus sonha é um povo em que cada pessoa se apresenta como alternativa de socorro para o aflito. Eu vou repetir. O povo com quem Deus sonha é um povo que se apresenta. Cada pessoa se apresenta como alternativa de socorro para o aflito. Versículo 2, acompanhem comigo. Cada homem, cada pessoa será um esconderijo contra o vento. As pessoas que estavam habituadas ao deserto sabiam a importância dessas palavras. O vento no deserto é uma arma contra o viajante. O vento no deserto é quente, carrega partículas quentes de areia, fere o rosto daqueles que estão tentando atravessar o lugar, e eles precisam de um esconderijo, de algo que lhes cubra, de algo que lhes impeça de serem alvejados por aquele vento fervendo do deserto. Esconderijo. Cada um é um esconderijo contra o vento. Cada um abrigo contra a tempestade. Nós temos medo da tempestade, a tempestade assusta. Esse ano no Brasil já são 21 pessoas mortas por raios. Você sabia disso? Este ano, 21 pessoas mortas por raios. A tempestade assusta. As pessoas têm medo da tempestade. Procuram um abrigo para se refugiar da tempestade. Cada um será um abrigo contra a tempestade. Cada um como correntes de água numa terra seca. Cada um sendo água de beber para aquele que está com a boca seca, com a garganta seca, desejando um gole de água fresca. Cada um será como sombra de uma grande rocha no deserto, para os viajantes descansarem, renovarem as suas forças. Cada um, meus irmãos. A igreja com que Deus sonha é uma igreja em que cada pessoa sabe do seu papel, sabe da sua função e a desempenha bem. A igreja com que Deus sonha não é uma igreja onde uns trabalham e os outros são beneficiários desse trabalho, não. A igreja com que Deus sonha é uma igreja onde cada um é uma bênção. Quando a reforma protestante eclodiu, uma das grandes conquistas dos reformadores foi o resgate da doutrina do sacerdócio universal dos crentes. O que é isso, pastor? Sacerdócio universal significa o Espírito Santo e os seus dons não são prerrogativa de uma liderança estabelecida, de um clero na vida da igreja de Cristo, mas os dons do Espírito estão disponíveis para todo o corpo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um desempenhando o seu papel, cada um fazendo a sua parte. Quem já leu aquele livro O Silêncio de Adão, do Larry Crabb? É um livro que vale a pena ser lido. O Larry Crabb escreveu esse livro para homens, mas as mulheres podem lê-lo também. Não para cobrar os maridos, mas para aprender. O Larry Crabb diz assim, essa é uma tese que ele defende no livro, que uma das razões pelas quais a nossa geração se tornou tão dependente de profissionais terapêuticos, psicólogos, analistas, pastores, é que as pessoas dessa geração, os homens no caso, porque ele está falando com homens, perderam o seu poder e a sua capacidade de serem conselheiros uns dos outros. As clínicas de psicologia estão lotadas, os gabinetes pastorais estão lotados, porque nós perdemos a capacidade de aconselhar uns aos outros. Às vezes, sou até comum, me livrei dessa pessoa, dizer para ela, procure o meu pastor, procure um psicólogo. É mais ou menos como dizer assim, eu sei que você tem problemas, mas como eu não posso te ajudar, vá atrás de alguém que possa. E a igreja vem perdendo dia a dia o seu papel terapêutico que reside na sua expressão comunitária. O fato de estarmos juntos e sermos membros uns dos outros. Nós estamos restituindo uma figura clerical na igreja. Tudo que os reformadores tentaram banir, nós estamos reconstruindo como igreja evangélica. O clero ajuda, o povão não. A liderança pode fazer alguma coisa por você, mas o vizinho que está aí sentado do seu lado não. Oração eu quero do pastor, eu não quero do presbítero. Eu quero do presbítero, eu não quero do diácono. Eu quero do diácono, não quero do líder de célula. Quero do líder de célula, não quero do meu amigo de célula. E essa não é a visão de Isaías, e esse não é o povo com quem Deus sonha. O povo com quem Deus sonha é o povo que diz, posso orar por você, meu irmão? Vamos conversar, passe em casa, vamos conversar sobre o que você está vivendo. Porque cada um é mais do que alguém para ser atraído. Cada um é alguém para ser enviado. Deus perguntou para Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Cada um. Deus sonha com uma igreja em que cada um é bênção. Cada um faz a sua parte. Cada um é um esconderijo, cada um é um abrigo, cada um é água, cada um é sombra. Numa geração que está morrendo, sem Deus e sem esperança. Segundo, Deus sonha com um povo que faz uma leitura correta da realidade e que tem discernimento. Eu vou repetir. Deus sonha com um povo que faz uma leitura correta da realidade e que tem discernimento. Acompanhe comigo o versículo 3. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados. Essas pessoas são capazes de ver, mas por alguma razão seus olhos estão fechados. Esse povo com quem Deus sonha tem olhos e faz questão de olhar. Não finge que não pode ver, podendo. Veja como o versículo continua. Os ouvidos dos que ouvem escutarão. Porque não há nenhum problema no ouvido. O problema está na falta de vontade de escutar. Sabe, irmã, quando o seu marido está olhando para você e você falando com ele, você sabe que ele não está prestando atenção em uma só palavra que você está dizendo? Você está falando e na cabeça dele só há um som. Blá, blá, blá. E você diz, presta atenção. E ele diz, eu estou prestando. Então o que eu disse? Você disse que me ama. Foi isso sim que eu disse. Cachorro. Sabe quando o seu filho parece estar ouvindo você, mas ele não está ouvindo uma palavra? Ele não é surdo, mas ele está desligado. Está com a sua mente em outra coisa. Quando a igreja se desliga, quando o povo de Deus se desconecta, quando o povo de Deus se aliena, então as coisas ficam difíceis porque a realidade é dura e já não há quem ouça. Olha o que o texto diz. Continue comigo, versículo 4. A mente do precipitado saberá julgar, porque se tem um aspecto no precipitado, é que ele não pensa antes de agir. A igreja de Deus é inteligente. Charles Spurgeon, num livrinho chamado Tudo pela Fé, disse assim, à medida em que a fé cresce, ela se torna mais e mais inteligente. O povo de Deus tem que andar na frente desse mundo, não atrás. Tem que ter sabedoria, buscar a direção de Deus, não pode agir por impulso, motivado por ansiedades, por estímulos carnais. Tem que orar antes de tomar decisões, buscar a vontade de Deus, agir com equilíbrio. Paulo diz, sede sóbrios e equilibrados para a igreja. Sobriedade, porque o povo de Deus é um povo inteligente, que lê a realidade, que sabe que o problema desse mundo não é falta de políticas públicas.
que sabe que o problema desse mundo não é falta de dinheiro, o problema desse mundo é pecado, distanciamento de Deus, e a solução para esse mundo tem nome, é Jesus Cristo. O povo de Deus sabe disso. Só que ele não fala isso alienado, fingindo que Jesus Cristo está só dentro da igreja na hora do culto. O povo de Deus não tem como experiência única de fé se arrepiar num domingo à noite. O povo de Deus medita na palavra de dia e de noite. E é como árvore plantada junto a ribeiros de água que dá fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. O povo com que Deus sonha, um povo com discernimento, que ajuda as pessoas. A língua gaguejante falará com facilidade e clareza. As pessoas entenderão. Às vezes a nossa mensagem é ininteligível para as pessoas que estão por aí. Nós falamos, ô glória. Nós falamos, se o arrebatamento acontecer, esse carro ficará desgovernado. Quem é que entende esse negócio? Você tem esse adesivo do seu carro? Tira, irmão. Se o arrebatamento, o que é arrebatamento? Ninguém sabe. Acontecer, este carro ficará desgovernado. Vê se isso é palavra de esperança. Não é possível isso. Agora, quando o povo de Deus tem uma mensagem, amém, irmãos? Uma mensagem que toca, que transforma, que abençoa. O povo de Deus faz uma leitura crítica dessa realidade e se coloca como ajuda. Inteligência, uma mensagem que edifica, uma mensagem que transforma, um coração que abençoa. Um povo com discernimento espiritual, não é um povo doido. O povo de Deus não é um povo doido. Loucura é a mensagem, não é o povo. Um dia eu conversava com um irmão e dizia assim, meu irmão, loucura é a mensagem do evangelho e não o pregador do evangelho. O pregador do evangelho não tem que parecer louco, não. Ele tem que ser o mais sóbrio possível, para quê? Para passar credibilidade, porque a mensagem já é louca. Agora, se a mensagem é louca e o instrumento é louco, acabou. Inteligência, busca por Deus sabedoria, uma igreja que ora antes das decisões e que fala com clareza a palavra de Deus. Que maravilha isso. Em terceiro lugar, esse povo com que Deus sonha é um povo cujos valores também são claros e não podem ser invertidos. Eu vou repetir. É um povo cujos valores também são claros e não podem ser invertidos. Olha só para o versículo 5. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Porque o insensato fala com insensatez, esse é o óbvio da vida. E ele só pensa o mal, e pratica maldade e espalha mentira sobre o Senhor, e prejudica o faminto, e priva de água o sedento. O insensato não é bênção, o insensato é problema. E o povo com que Deus sonha é um povo que sabe a diferença entre o insensato e o sensato. Entre o maldoso e o generoso, entre o justo e o injusto. O povo com que Deus sonha sabe. Você sabe que nós vivemos num país que ainda precisa aprender muito em termos de ética, não sabe? Eu estava assistindo uma reportagem na Globo News, um programa chamado Entre Aspas. Estavam presentes um sociólogo e um antropólogo. E eles estavam discutindo os resultados de uma pesquisa. Eu não consegui acompanhar quando falaram quem foi que fez a pesquisa. Eu peguei, já tinha começado o programa. Mas eles estavam discutindo uma pesquisa que foi feita no Brasil sobre opiniões éticas. E eles estavam discutindo uma incoerência, uma incongruência do resultado. Que um índice muito alto de brasileiros disse que é contra a corrupção nos governos, na política, no Estado, mas que um número muito alto também diz cometer pequenos delitos no dia a dia. É fácil ser contra a roubalheira lá, mas aqui eu tenho os meus motivos. Não, mas aqui é que eu estou passando por um problema. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. A palavra de Deus, foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. O problema no Brasil é que a corrupção começa num escritório com 3 pessoas. É levar coisinha que não é para levar, maço de papel, é infringir leis de trânsito, é não pagar o que conseguir escapar de pagar. Você percebe como nós somos incoerentes em termos éticos? E aí no Brasil acontece um fenômeno que é o seguinte: o desonesto não é um problema, ele é quase que um ícone, uma referência. O Arnaldo Jabor, quando esteve aqui em Maringá, fazendo uma palestra no Encontro da Habitação, no ano retrasado, ele disse o seguinte, que no Brasil, ser honesto é ser tonto. O sujeito vai trabalhar honestamente, ganha um dinheiro suado, às vezes tem dificuldade de conseguir promoção porque não joga o jogo da equipe, da turma. E aí ele chega em casa com aquele dinheirinho, ou ela chega em casa com aquele dinheirinho, e o cônjuge diz assim, você não é honesto, você é burro. Se fosse esperto, nós não estávamos nessa situação. O honesto nem em casa tem valor às vezes. E o desonesto já, ele entra no bar, né? Aquele lá é o traficante do bairro, olha só quem que é. Todo mundo sabe quem que é.
A meninadinha pequenininha olha com olhos de admiração. O sonho de um menino numa favela brasileira é ser traficante. Sabe por quê? Porque manda em todo mundo, tem o que quer, tem a mulher que quer e não precisa de dinheiro. Nesse povo com que Deus sonha, o insensato é insensato, o nobre é nobre, e nós não confundimos as coisas. Salmo de número 15. Quem é que habitará no santuário de Deus? Quem é que morará no tabernáculo do Altíssimo? Aquele que tem o réprobo como desprezível, mas ama os que temem ao Senhor. Ou seja, povo que admira, gente de Deus. Irmãos, um povo com que Deus sonha é um povo que admira a gente de Deus. Não admira ídolo do rock, não admira artista de novela, não admira político influente, admira gente que ama o Senhor. Seria tão bonito se nós admirássemos mais pessoas de Deus. Às vezes elas não ganham nada nessa vida, sabia? Morrem pobres, mas como gente de Deus. A gente precisa de gente na igreja como aquela sunamita que via Eliseu passar pela sua cidade todo dia e dizia assim: este homem é um homem de Deus, nós precisamos ajudá-lo. E aí ela constrói com seu marido um quartinho para Eliseu, no qual ela coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Isso é maravilhoso. Porque quarto de gente de Deus só precisa disso. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Gente de Deus se dedica às coisas de Deus. E a igreja tem amor por gente de Deus. E gente de Deus chega lá no fim com Deus. Chega lá no fim de braços dados com o Senhor. Gente de Deus é o apóstolo Paulo que disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe o que significa essa expressão, guardei a fé? Não é isso aqui, ó. Guardei a fé significa mantive a fé intacta, protegi a fé. Eu aguardei de ser destruída pelas lutas que eu enfrentei. Eu cheguei ao fim da minha vida e a minha fé está intacta. Eu atravessei um deserto e a joia mais preciosa que eu tinha chegou intacta do outro lado. Eu atravessei um mar e o meu tesouro chegou intacto na praia. Eu atravessei um vendaval e aquilo que eu tinha de mais importante chegou intacto depois do vendaval. Paulo disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Gente de Deus, irmãos, gente de Deus. A igreja precisa buscar isso. Talvez você esteja pensando: mas pastor, eu já tenho tanto problema na minha biografia já é manchada. Não importa. Quer mais manchada do que a biografia de Pedro? Que negou o Senhor 3 vezes, que cortou a orelha de um homem, e que mesmo depois do Pentecoste precisou ser repreendido por Paulo, que registrou a repreensão na Bíblia para que ela nunca fosse esquecida. Pedro se comportou como uma criança. Enquanto estava com os gentios, era como eles. Foi só chegar aos judeus, ele começou a fingir que não tinha participação naquilo. E Paulo diz: eu repreendi Pedro na face, porque ele se comportou como um menino. Mas nós não pensamos em Pedro como um menino, nós pensamos em Pedro como um homem de Deus. Porque se tinha uma coisa no coração de Pedro, era levantar depois de cada queda. Você pode levantar hoje em nome de Jesus. Última lição: o povo com que Deus sonha é um povo em que as pessoas também sonham os sonhos de Deus. Note o que acontece no versículo 8. O homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. O versículo 8 está em oposição ao versículo 7. Porque o versículo 7 diz que as artimanhas do homem sem caráter são perversas. E ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica desse é justa. Ou seja, o insensato, o injusto, o maldoso também sonha. Ele também faz planos. Só que os seus planos são péssimos. Ele também sonha, só que os seus sonhos não são sonhos de Deus. Você concorda comigo que gente desonesta se preocupa mais com o futuro do que gente honesta? Gente desonesta, maldosa, faz plano o tempo inteiro. Está sempre buscando um jeito de enganar outra pessoa. Você já viu os golpes que essas pessoas inventam para dar nas outras? Isso é que é ter tempo livre. Quando você ficar sabendo o jeito que um político deu para roubar o dinheiro público, o esquema que ele montou, você fala: esse nas mãos de Deus ia ser um fenômeno. Cabeça lá na frente. O problema da diferença entre o sensato e o insensato não é que o sensato sonha e o insensato não. É que o insensato sonha os seus sonhos de maldade. E o nobre sonha os sonhos de Deus, faz planos nobres. Porque o texto começa falando de um sonho de Deus e termina falando de gente que sonha os sonhos de Deus. Vamos orar. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Davi, Deus de Isaías, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos na Tua presença, Pai,
como o teu povo, parte desse povo lindo que é a igreja de Jesus. Lindo porque foi comprado e regenerado no sangue, mas que ainda tem muita coisa para acertar. Dá-nos acertar cada dia, meu Deus. Dá-nos mais compromisso, Pai. Dá-nos sonhar os teus sonhos. Tira-nos do comodismo. Tira-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha um caminhar seguro e firme na tua casa, na tua presença. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos graça. Ele é o Rei que reina com justiça. E nós somos os príncipes que governam com retidão. Dá-nos a graça de honrarmos o nome do nosso Rei. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.